Invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta essa sessão plenária. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada. Expediente. Correspondência do excelentíssimo senhor Desbardou Ivan Meira Lima, bem como da ilustríssima senhora Patrícia Silva Luz de Macedo, agradecendo moção de congratulações aprovada pelo Pleno em razão da passagem dos seus natalícios. Somente, excelência. Eu queria ler a Corte, nos termos do artigo 53 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, será procedida a eleição para o cargo de direção do Tribunal de Justiça para o biênio 2019-2020. Para presidente, a chapa apresentada, João Batista Rebouças. Para vice-presidente, Bargador Vigílio Macedo. Para corregedor, Bargador Amaury Moura. Diretor da escola, do Bargador Francisco Saraiva Sobrinho. Diretor da revista, Ibanez Monteiro. Membros do Conselho de Magistratura, titular, Bargador Amilcar Maia. Desembargador Dilermando Mota. Suplentes, Bargador Cláudio Santos e desembargadora Zeneide Bezerra. O ouvidor substituto, depois Bargador Vivaldo, Desembargador Amilcar. Amilcar. Eu acho que houve unanimidade, né, só para aclamação, certo? Não sei se alguém quer se manifestar alguma coisa. Só quero parabenizar a Corte pelo espírito que sempre foi essas eleições, pelo rodízio que a gente sempre... E parabenizar mais uma vez o espírito que reina de paz nessa Corte, viu? Parabenizar o João Batista Rebouças, que faça um biênio profícuo de realizações e que a expectativa que todo servidor do magistrado seja alcançado, isso por Vossa Excelência e todos que compõem essa chapa eleita hoje. O Ministério Público também se associa. Senhor presidente, eu peço a palavra também. Pois não, Excelência. Para dizer que estou grato com essa distinção que eu acabo de receber e quero aproveitar para declarar que tudo farei para o nome do Tribunal de Justiça sempre continue nessa atmosfera de respeito, de harmonia, de consideração entre os seus membros e os magistrados. Agradeço mais uma vez a cada um dos eminentes pares pela confiança, assegurando que tudo farei para, com a colaboração de todos, inclusive dos parceiros, dos advogados, do Ministério Público, da sociedade, para que dê continuidade a esse trabalho que Vossa Excelência e os nossos antecessores fizeram por esta Corte, todos eles, um trabalho de continuidade, e que nós tenhamos como norte principal a prestação jurisdicional. Todos vamos fazer de mãos dadas, trabalho a várias mãos para que o jurisdicionado receba, no tempo útil, a jurisdição. E podem contar comigo e peço a Deus que nos abençoe e ajude para que possamos juntos, todos nós, fazermos isso, inclusive com o apoio e com a permanente colaboração do Ministério Público, doutor Hilton. Agradeço a todos. Muito obrigado. Desembargador Amaury Moura. Pois não, senhor presidente. Propostas formal. Quanto às proposições, me associar às que Vossa Excelência já apresentou, e em particular aos dirigentes do TRS, desembargador Glauber, desembargador Cornélio, e aos magistrados que presidiram as eleições próximas passadas com mais absoluto sucesso, dentro da mais absoluta normalidade e com muita tranquilidade e competência, senhor presidente. Me associando, portanto, à proposição e demais proposições que Vossa Excelência já fez, faço agora individualmente. No segundo momento, agradecer à Corte a indicação, vamos dizer assim, na verdade, é eleição, como
quer a nossa lei de organização e o regimento interno, mas, nesse particular, mais uma vez, senhor presidente, dizer da lição de democracia que essa Corte nos dá, quando escolhe de forma aberta, democrática e obedecendo sempre um critério, evitando as chamadas disputas que, por vezes, até têm dividido os tribunais em todo o país. Já fui presidente de tribunal, pude presenciar em alguns momentos eventuais disputas pelos cargos de direção das cortes e vi o quanto é complicado essas disputas, o quanto gera, muitas vezes, internamente, de discórdias, ainda que seja um processo próprio da nossa democracia. Mas aqui faz-se, e hoje o tribunal mostra, a sociedade faz por aclamação, praticamente, dentro do mais absoluto critério de transparência, e isso realmente merece o nosso reconhecimento. Fico honrado com a indicação, um cargo que ainda não ocupei na direção do tribunal. Naturalmente, vou redobrar o esforço, primeiro para poder substituir a altura a desembargadora Maria Zeneide, e depois assumir o compromisso de, naturalmente, tentar contribuir o quanto possível para o enriquecimento, o engrandecimento do nosso Poder Judiciário, com o apoio, naturalmente, da nossa Corte, com o apoio dos nossos juízes de primeiro grau, os colegas de primeiro grau, e tentarei, dentro do que for possível, cumprir aquilo que a sociedade espera, aquilo que o tribunal espera, aquilo que o jurisdicionado e, sobretudo, os magistrados esperam da corredoria. Agradeço à Corte, parabenizo a Vossa Excelência pela condução da eleição, repetindo o que já disse, que realmente merece o nosso reconhecimento e destaque, Excelência. Muito obrigado. Luiz Alberto, explicação e proposta. Embargador Cláudio Santos. Excelência, eu queria devolver a iniciativa a Vossa Excelência como presidente para que o Tribunal de Justiça pudesse propor congratulações aos novos dirigentes, governador, vice-governador, deputados, senadores, deputados estaduais, enfim. E acho que não houve a manifestação da Corte ainda nesse sentido. Então, eu queria devolver a Vossa Excelência para a iniciativa. E também, da minha própria iniciativa, congratulações ao Coronel Azevedo, que passou quase 2 anos aqui no Gabinete de Segurança Institucional, eleito deputado estadual, que teve um excelente relacionamento com todos os desembargadores, todos os funcionários, fez um bom trabalho aqui no Tribunal de Justiça e haverá de, no exercício do seu mandato na Assembleia, com certeza, defender o Poder Judiciário, já que ele conhece muito melhor do que os outros deputados que por aqui não passaram. Era só o registro que eu gostaria de fazer, devolvendo a Vossa Excelência, portanto, a iniciativa. Pois não, Excelência. Apresento o proposto pelo vereador Cláudio Santos a todos os eleitos, né, governador, vice-governador, deputados federais e estaduais, e particularmente através do Cláudio Santos, do Coronel Azevedo, né, deputado estadual. Certo? Alguma divergência, algum destaque? O Ministério Público também associa a unanimidade. Embargador Vivaldo. Vou fazer as palavras dos que me antecederam, parabenizando a direção do TRE, o presidente Glauber, o vice Cornélio, pelo sucesso das eleições, e parabenizar os colegas eleitos e agradecer a confiança em mim para a escolha de ouvidor, somente. Embargador Saraiva. Cumprimento a todos, como já fiz anteriormente. Cumprimento toda a assistência hoje do nosso tribunal,
por sinal bastante lotada, poucos momentos que eu vejo assim. E cumprimentar todos aí que se encontram, na pessoa do doutor Andreu Nobre Marques, que é o juiz da Quinta Vara, naturalmente respeitada também a presença do grande doutor Eval, presidente da associação. No primeiro momento, senhor presidente, me somaria todas as congratulações que foram feitas, em particular aos dirigentes do TRE aqui presentes, desembargador Glauber e desembargador Cornélio, e também a todos os juízes, pelo sucesso absoluto, doutor desembargador Vigílio, das eleições. Nossos juízes foram firmes, foram fortes e conduziram com um raro brilhantismo as eleições aqui no Rio Grande do Norte, ao ponto de não se ter registrado qualquer evento que tenha maculado o pleito. Então, isso é uma honra, desembargador Eval. Transmito aos nossos colegas magistrados que assim perdure ad eterno. Gostaria também, no segundo momento, de parabenizar os eleitos, votar em todos eles, naturalmente, à exceção do cargo para o qual fui eleito, eu me abstenho, naturalmente, né? E dizer ao desembargador João Rebouças, ao desembargador Vigílio, ao desembargador Amauri, ao desembargador Vivaldo e aos demais colegas eleitos, que, enquanto diretor da escola, eu não os frustrarei. Mas por que não os frustrarei? Porque, desembargador Amauri, quando fui vice-presidente e também corregedor de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, eu tive essa intenção e consegui honrar. Tive na minha descrição um trabalho sério e, acima de tudo, colocando a instituição acima de todos nós. Nós somos pessoas mortais, passamos, mas as instituições permanecem. E aí a razão de nós, cada um de nós, sejam dirigentes, sejam embargadores, juízes, deputados, senadores, a obrigação de preservar essa instituição. Hoje, esta corte deu este grande exemplo, desembargador Amauri. Confesso a Vossa Excelência que tive uma preocupação inaugural superada, graças a Deus. E colocava na mão de Deus, se é para o meu bem, e se será muito mais para o bem da escola, que meus colegas me elejam. E, mais uma vez, eu tenho certeza absoluta que eu fui ungido a essa condição. Como fui ungido a juiz de direito, como fui ungido a desembargador, e como fui ungido aos demais cargos. Então, minha missão, realmente, é honrar esta votação dos senhores. E este propósito eu disponho. Naturalmente que preservarei dentro daquilo que for necessário preservar, o que já foi feito de bom pelos diretores anteriores. Desembargador Cláudio Santos, desembargador Vivaldo, desembargador João, desembargador Vigílio e todos os anteriores. O que é de bom será preservado. Procurarei modificar aquilo que haverá necessidade de ser modificado, mas sempre preservando a integridade deste tribunal, desta instituição. Peço, desde logo, o apoio irrestrito do meu presidente, desembargador João Rebouças, em quem votei com muita honra. É sabido que a Escola da Magistratura é uma instituição tanto quanto diferente, porque, desembargador Vigílio, Vossa Excelência foi dirigente, sabe que ela tem um orçamento próprio. Mas isso, por si só, não dá autonomia absoluta. Essa convivência administrativa, orçamentária e financeira com a presidência é muito importante. Eu não terei nenhum receio de acessar o meu colega e pedir apoio naquilo que precisar. E questionar aquilo que precisar ser questionado. Então, eu agradeço aos senhores, cada um per si. Não saí pedindo voto a cada um, porque entendo que, por se tratar de sermos colegas, haveria desnecessidade. Mas aqueles mais próximos que perguntaram, eu não pedi voto, eu manifestei o meu interesse em ir para a escola. Então, como acabei de comunicar aqui a minha esposa, a vontade de Deus foi feita. Fui eleito diretor da escola e minha obrigação aumenta muito mais, desembargador Vigílio, em preservar os interesses daquela instituição, naturalmente,
ombreados com os interesses do Poder Tribunal de Justiça. Então, agradeço, desembargador Expedito, pela condução dos trabalhos, agradeço a Vossa Excelência, parabenizo desde logo o trabalho de Vossa Excelência enquanto presidente desta Corte e rogo a Deus que a sabedoria que chegou ao seu espaço enquanto gestor e aos demais membros da escola seja a mesma sabedoria que chega ao desembargador João Rebouças e aos demais dirigentes para o biênio 2019. Agradeço a cada um, desembargador Vivaldo, desembargador Glauber, desembargador Cornélio, agradecendo, inclusive, a presença de Sua Excelência, dele, desembargador Vivaldo, que não teria obrigação, desembargador Glauber, que não teria obrigação de estar aqui, mas, por ser uma questão administrativa, né, eles se fizeram presente e honraram este compromisso. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço a vocês as palavras. Desembargador Saraiva, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelas palavras. Desembargador Amilcar Maia. Senhor presidente, apenas dar a oportunidade de apresentar, com Vossa Excelência, as congratulações aos dirigentes do TRE. Só quem passou e enfrentou uma eleição naquela corte sabe a dificuldade. Correu tudo tranquilo e meus parabéns ao desembargador Glauber e ao desembargador Cornélio pelo desempenho, pelo trabalho desempenhado. E também apresentar os meus parabéns e os meus mais profícuos votos de sucesso aos novos eleitos, senhor presidente. Desembargador Guilhermano Mota. Senhor presidente, demais desembargadores, eu quero inicialmente ratificar todas as palavras dos colegas que me antecederam em relação às felicitações e no que respeita aos eleitos para os cargos diretivos deste tribunal, eu não lhes darei os parabéns. Eu rogo a Deus que lhes dê sabedoria, direção e intrepidez do espírito para, na esteira do que já vem acontecendo em gestões anteriores, possamos dar seguimento ao cumprimento do mistério do Poder Judiciário. Até porque não é demais relembrar que o poder tem dois lados. E alguém já disse que toda luta a qualquer preço pelo poder é uma forma de morrer por nada. A palavra de Deus também diz que a soberba precede a queda. E a humildade é própria das pessoas de valor. Então, eu rogo a Deus que dê sabedoria aos novos dirigentes para que, juntos, caminhemos em harmonia, como sempre tivemos, para que cada vez mais o Poder Judiciário cumpra o seu papel no território potiguar. E, lembrando aos senhores o seguinte, enquanto presidente do PEMEC, lembrar a todos os desembargadores, aos presentes, que nós teremos na segunda-feira próxima, dia 5, às 9 horas, no Complexo Judiciário, com a presença do presidente do tribunal também, e de outras autoridades, a abertura da Semana Nacional de Conciliação. Segunda-feira próxima, dia 5, a partir das 9 horas, no Complexo Judiciário, a abertura da Semana Nacional de Conciliação, a exemplo que tem acontecido nos anos anteriores, por determinação do Conselho Nacional de Justiça. É somente. Desembargador Virgílio Macedo. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu, por uma razão óbvia, devo agradecer a votação dos colegas para o cargo para o qual agora recente fomos aclamados e eleitos. Agradeço a todos e a cada um de vocês e espero seguir o comando do presidente desembargador João Batista Rebouças, que serei um presidente no seu devido lugar, vice-presidente no seu devido lugar. Em segundo lugar, eu quero parabenizar os colegas Glauber Rego e Cornélio Alves pelo êxito no trabalho da condução do pleito, como bem disse o desembargador Amilcar, o quão é difícil e árduo o trabalho de presidir uma eleição. A desembargadora Maria Zeneide, minha presidente, também estava aqui, sabe, quando nós estivemos lá, o que nós pudemos fazer e o que foi feito. Desembargador Zeneide Bezerra. Enaltecendo aqui a nova diretoria do Tribunal de Justiça, e fazendo as palavras já anteriormente
referidas a todos que compõem a nova diretoria e dizer que nós, do Judiciário, estamos muito felizes. Não só nós que fazemos essa corte, mas acredito que todos os juízes representados aí, inclusive pelo doutor Erval, que é o presidente da Amarne, em ver que nós somos unidos, nós somos harmônicos, nós fazemos tudo para que o Judiciário cresça, inclusive e principalmente da harmonia demonstrada em todas essas eleições que eu tenho, inclusive, participado. Parabéns a todos nós. Acho que nós temos, sim, dado um motivo para que as pessoas fiquem mais felizes com o Judiciário, onde não vê qualquer divergência entre nós, as simples, naturalmente, que a gente somos humanos e temos algumas, mas essa união é que nos faz crescer, que é que nos faz a grande diferença em frente a tantas outras instituições. Segundo, senhor presidente, parabenizar os nossos presidentes, desembargador Glauber, o nosso vice-presidente e corregedor, desembargador Cornélio, não só pela elegância que eles têm se prontificado aí em toda a mídia que a gente tem visto e observado, mas, principalmente, eu trago aqui a palavra, inclusive, dos servidores do Tribunal do TRE, onde disseram que os dois sempre se manifestam assim, com bastante humanidade e, principalmente, simplicidade e humildade. Eu estou dizendo isso porque eu estou direto com aqueles servidores e foi essa realidade que eles passaram e eu acho que eu tenho que dizer publicamente, aplaudindo aos dois pela condução exitosa do TRE. E, por último, senhor presidente, eu quero, ontem apenas Vossa Excelência e eu, e aquele auditório da Esmarne, absolutamente superlotado, com o prêmio de gestão de produtividade. E ali a gente viu, quem teve a oportunidade de ver, a alegria daqueles juízes que estavam ali, recebendo as medalhas de ouro, prata e bronze. E aí, não só isso significando a alegria de todos, nós, porque a produtividade crescendo, nós crescemos também. Então, parabéns por mais essa ideia de Vossa Excelência que a gente encampou. Achei, assim, teve um momento de muita sensibilidade quando Vossa Excelência derramou algumas lágrimas, porque eu acredito que quando a presidência chega já ao seu final, ela já está muito assoberbada de assuntos que foram tratados, que foram decididos, às vezes até contrariando interesses. Mas Vossa Excelência tem mostrado, juntamente com todos nós que fazemos o Judiciário Potiguar, que ele cresceu e como cresceu a partir de maio, quando recebemos o selo ouro, depois maior produtividade e todas essas ações feitas, possibilitadas pela presidência, ontem foi um coroamento realmente de um final de gestão maravilhoso. Parabéns a Vossa Excelência, a sua equipe, que teve essa ideia de premiar aqueles servidores que vieram dos mais altos, de todos os municípios, e engrandeceram muito, não só o fato de estarmos ali naquele ambiente, com muitos, enchendo aquele auditório enorme da Esmarne, mas também pela alegria, pelo fato deles estarem ali recebendo aquelas medalhas. Parabéns e obrigada, inclusive, pelas palavras de Vossa Excelência com relação à corregedoria. Nós também fazemos, sim, essa união, nós trabalhamos juntos, e até naquele significado de pegar na mão de Vossa Excelência para dizer a todos que temos sempre, absolutamente sempre, e em todos os momentos, estando com a presidência no último objetivo, que é engrandecer cada vez mais o Poder Judiciário. Obrigada, então, em nome de todos nós que fazemos
à Corregedoria de Justiça. Excelência, eu que agradeço a Vossa Excelência pelo apoio e dedicação que deu esses 2 anos na frente da Corregedoria e ajudando a presidente do tribunal. Muito obrigado, Vossa Excelência. Obrigado. Desembargador Ivanei Monteiro. Presidente, eu saúdo, cumprimento e parabenizo os colegas desembargadores eleitos, assim como os desembargadores que dirigem o TRE pelo sucesso de seus trabalhos no pleito deste ano, nos 2 turnos que aconteceram, ambos com êxito e graças à atuação brilhante do presidente e do corregedor, o desembargador, especificamente o desembargador Cornélio, que me sucedeu e parece-me que aprovou meu trabalho até então realizado. Parabenizo os 2, cumprimento meus amigos e colegas, como os demais que foram eleitos. Estarei à disposição dos colegas para contribuir no que for necessário. Obrigado, presidente. Desembargador Glauber Rego. Presidente, agradeço as congratulações aí formuladas. Parabenizo o desembargador Cornélio pelo brilhante trabalho que tem realizado. E também os eleitos, os novos dirigentes aqui do Tribunal, o desembargador João Rebouças, presidente, desembargador Vigílio, vice-presidente, desembargador Amauri, corregedor, desembargador Vivaldo, ouvidor, desembargador Saraiva, diretor da escola. Então, a todos, meus parabéns e sucesso aí à frente dos novos desafios. Somente isso, presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Senhor presidente, eu quero tão somente parabenizar os aclamados, desejando-lhes uma próspera administração na futura gerência deste Poder Judiciário. Desembargador Cornélio Alves. Quero agradecer as mensagens que me foram assim, dirigidas pessoalmente, né? E também ao TRE como todo. Parabenizar o desembargador Glauber pela condição dos trabalhos como presidente e parabenizar também aos novos eleitos aqui do Tribunal de Justiça, né, que tem um profícuo trabalho aí durante os próximos 2 anos, que nós sabemos que não será fácil, até por questão orçamentária, e também enaltecer o espírito do tribunal, assim, na condução da formação da chapa, sem divergência. Eventuais entendimentos foram, eventuais divergências foram superadas e merece realmente parabéns pelo consenso e espero que continuemos sempre assim, unidos, né, porque isso é muito bom para o Tribunal de Justiça. Então, meus parabéns a todos. Agradeço a Vossa Excelência. Pois não, Bruno. Senhor presidente, fazendo uso da palavra, nós temos o artigo 160, a Marne vem destacar de forma bem objetiva 3 pontos. Primeiro, saudar Vossas Excelências, novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. A gente fica muito feliz e registrar que a Marne, da mesma forma que esteve ao lado da atual gestão, também estará ao lado dessa futura gestão em todas as suas nuances, justamente auxiliando, conversando e ponderando todos os bens e interesses que envolvem a classe da magistratura. Então, desta feita, todos os juízes potiguares estão muito satisfeitos hoje com essa eleição e até o aspecto muito bem ponderado pelo nosso decano e corregedor eleito, a questão dessa pacificação, nessa linha de respeito à democracia, mas tentando evitar, muitas vezes, esses esgates internos que existem nas escolhas dos dirigentes. Segundo ponto, senhor presidente, eu peço a vossa atenção, senhor presidente, eu peço a vossa atenção, aqui a nossa fala, porque a Marne quer, no primeiro momento, já registrar todo o empenho da sua administração. Realmente, Vossa Excelência conduziu muito bem, junto com a desembargadora Zeneide, numa parceria muito boa, e o nosso vice-presidente, desembargador Gilson, diretor da escola, desembargador Cláudio, e também o próprio ouvidor, desembargador João, e vocês, evidentemente, deixarão no início de janeiro, mas a Marne, desde já, se congratula e parabeniza por tudo que houve de evolução e que, com certeza, essa gestão
irá manter. E, por fim, a Marne também parabeniza os embargadores Glauber Rego e Cornélio Alves pela condução realmente exemplar, inclusive já publicizada através de nós. Também lembrando que, para que fosse possível todo o desempenho de Vossas Excelências perante o TRE, não podemos esquecer a excelente condução da preparação do desembargador Ibanez e do desembargador Dilermando, justamente trazendo o pano de fundo necessário. Então, na realidade, a Marne se congratula com todo o tribunal e estará ao lado do mesmo, para que possamos, ao mesmo tempo, aliar a necessária qualidade da prestação jurisdicional com a duração razoável do processo. Muito obrigado, Excelência. Para jurisdicional, não há nenhuma inscrição para leitura de acordo. Sustentação oral. Embargos infringentes 2017 002774, embargante Ponta Negra Automóvel Limitado e outro, advogado Antônio Luiz Bezerra Lopes, embargado Marinaldo de Almeida Lima, advogado Cláudia Varenga Murim Santos, relatores embargador Ivanei Monteiro, impedido, embargador Cláudio Santos, embargadora Maria Zeneide. Suspeitos, embargador Mauro Moura, João Rebouças e Dilermando Mota. O meu marido Olavo também, ele é advogado de uma das partes, por isso eu tenho impedimento. Pois não, Excelência. Vossa Excelência, dispenso leitura do relatório. Eu gostaria só de que fosse corrigido, porque o caso... Pois não, já foi não, corrigido. A minha situação é de impedimento. Eu funcionei nesse processo quando o juiz da terceira vara civil. É impedimento. Pois é, porque está aqui suspeição e impedimento. Está aqui Eu funcionei na quando ata, era terceira vara civil. Impedimento de Vossa Excelência, que funcionou como juiz na primeiro grau. Pode, tem 15 minutos. Presidente, tem quórum, né? Tem quórum, Excelência, tem. Bom dia, muito obrigado pela palavra, excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator. Eu aproveito o momento para demonstrar aqui a minha satisfação de voltar à tribuna desse mais alto plenário, né, da mais alta corte do Estado do Rio Grande do Norte. Queria aproveitar também para parabenizar a eleição dos novos gestores dessa augusta Casa de Justiça, e assim eu faço na pessoa do desembargador João Rebouças, desejando que sua gestão seja profícua, assim como é a sua judicatura, doutor João. Voltando aqui ao assunto que nos detém, do julgamento dos embargos infringentes que estão aqui trazidos a julgamento, ainda na dinâmica do antigo Código de Processo Civil, deve ser um dos poucos ainda que devem povoar esta corte, que se dirá todo o Poder Judiciário Nacional. Eu gostaria de trazer aqui algumas regressões históricas para que pudesse ser contextualizado o processo. Esse processo trata sobre uma sociedade chamada Ponta Negra Automóveis, cujo processo de dissolução já tramitou por esta casa. Essa empresa ela foi constituída por 3 sócios que, em regime de condomínio, adquiriram um terreno onde foi incrustada a sede da empresa. E assim perdurou durante toda a Factio Societatis. Acontece que, em um determinado momento, os sócios entraram numa batalha judicial que veio a esta corte e terminou com a dissolução da sociedade. Todavia, não se discutia a situação do terreno onde a sede da empresa funcionava. Até então, nada disso havia sido discutido. Com vários anos da demanda de dissolução, o embargado, o senhor Marinaldo, adentra no Poder Judiciário com a ação de despejo combinada com cobrança de aluguéis. Queria dizer a Vossas Excelências que essa empresa já funcionava por mais ou menos 15 anos quando isso, aliás, por 15 anos quando isso aconteceu, sem que houvesse sequer a cobrança de um aluguel ou a cobrança de qualquer tipo de valor pelo uso desse terreno por parte da empresa. E, data máxima vênia, me parece que no espírito do quanto pior melhor,
ou para turbar a apuração dos haveres que já estava ocorrendo em processo paralelo, se entra com um processo capaz de gerar um passivo oculto, um passivo não esperado, um passivo não planejado para a empresa, e um passivo capaz, excelências, de inviabilizar a sobrevivência da própria empresa, de maneira a violar, inclusive, o princípio da conservação da pessoa jurídica, que vige nos processos de dissolução, que orienta o Poder Judiciário a tentar preservar as instituições. Mas esse golpe, esse duro golpe que foi desferido na questão patrimonial da empresa, criando do nada um passivo oculto, ele tem o condão de ferir, inclusive, esse princípio. E fere outro princípio muito caro ao Poder Judiciário, muito caro ao direito, que é o princípio venire contra factum próprio. Ora, o senhor Marinaldo, aqui embargado, passou toda a relação contratual sem reclamar nenhum tipo de reparação pelo uso do terreno, sem que houvesse sequer nenhuma avença, nem nenhum pagamento nesse sentido. Não é justo, não é óbvio, não é razoável entender que existisse um contrato de locação sem nenhum tipo de pagamento durante vários anos, né? E numa explícita atitude contrária ao ato próprio de quem cedeu gratuitamente o terreno para ser utilizado pela sua própria empresa, ele tenta criar um passivo que fere de morte a existência da própria empresa, muito embora eles fossem um sócio retirante em fase de apuração de haveres. Qual foi o instituto jurídico utilizado pelo embargado para esse intento? Uma ação de despejo combinada com cobrança de aluguéis. E para tentar atender os requisitos da lei do inquilinato, o embargado ele se vale novamente, com todas as vênias, de um documento em tudo e por tudo imprestável para tal intento. Ele junta um contrato de aluguel daqueles formulários que são encontrados no comércio, tendo apenas o nome dos 3 sócios que são condôminos no terreno, um valor estipulado, 2 assinaturas, alguém assinando pela Ponta Negra Automóveis, ora embargante, uma pessoa sem qualquer identificação, sem qualquer reconhecimento por parte da empresa da legitimidade dessa pessoa para fazer esse tipo de contrato, e, pasme-se, também outra pessoa assinando pelos condôminos, pelos proprietários do terreno, sem nenhuma indicação que os outros 2 sócios, por exemplo, tivessem concordado com essa avença. E mais, é apenas uma cópia. É apenas uma cópia que vem aos autos, sequer há o documento original. E se eu posso ainda acrescentar a negligência probatória do embargado, excelências, sequer as testemunhas instrumentais desse suposto contrato foram chamados a juízo para desempenhar o seu encargo legal, porque a testemunha instrumental ela serve justamente para comprovar a existência do ato que está inscrito na cártula contratual. Mas sequer foram chamados a juízo para cumprir o seu mistério, de comprovar a rigidez, a licitude e a completude daquela cártula, para completar a negligência probatória. Não poderia ser outro o caminho do juízo de primeira instância, que denega a pretensão inicial de despejo cumulado com aluguéis. Ao que se segue o recurso do senhor Marinaldo, ora embargado. Novamente surpreendendo a embargante, às vésperas do julgamento nesta corte, é atravessada uma petição com novos elementos, manifestando sobre novas provas emprestadas nos autos, e, sem que se fosse dado o direito ao contraditório, esses documentos e essa petição, eles são só pesados e ponderados no julgamento turmário, no julgamento aqui da Câmara, sendo que o excelentíssimo desembargador Aderson Silvino, então relator, traz em seu voto não somente a manutenção da sentença de primeira instância pelos seus próprios fundamentos, mas, ainda que diante de todos os problemas processuais de uma documentação extemporânea e sobre a qual não foi exercido contraditório, trata de afastar
claramente a rigidez, a validade desses documentos para modificar o entendimento inicial. Em nada modificaria, porque nós não tínhamos um mínimo de lastro comprobatório da avença locatícia. Entretanto, e com todas as vênias, o desembargador Vivaldo Pinheiro é dissente no que é acompanhado pelo Dr. João Rebouças e entende que essa nova documentação teria, sim, o condão de fazer nascer o reconhecimento dessa avença locatícia. E nós pedimos vênia para contrariar o entendimento vencedor, para pedir que o voto vencido do então relator, o desembargador Aderson, prevaleça perante esse plenário, porque, excelências, de fato, não somente essa documentação não poderia ser utilizada processualmente, porque extemporânea e porque inespecífica e incapaz de sanar os vícios do contrato de locação apresentado para instruir a ação principal. E assim assentou o voto de Sua Excelência, doutor Aderson, que nós queremos aqui manter. Isso ficou assentado, essa impossibilidade, essa incapacidade dessa nova documentação fazer mudar o entendimento. E, infelizmente, o voto divergente que sagrou-se vencedor se baseia tão somente nessa nova documentação e, renovando as vênias, não analisa os vícios da documentação original, nem a negligência probatória que foi analisada. Infelizmente. E é por isso que nós estamos trazendo a discussão a plenário, para que se possa analisar não somente a inviabilidade processual e meritória dessa nova alegação, desses novos documentos, mas também para que volte à baila os vícios da questão do documento que representa a avença de locação. Na realidade, eu diria, excelências, que existe uma apuração de haveres em curso em relação a essa empresa. Qualquer prejuízo, qualquer outra pretensão do embargado pode ser, sim, apresentada nesse juízo e não turbada através desse novo passivo oculto e indevido, que, como eu disse, tem o condão de inviabilizar a própria existência da empresa. O senhor Marinaldo pode, sim, verificar qualquer tipo de problema na apuração de haveres, ou, quiçá, sobre outro título, sobre outro instituto jurídico. Mas a verdade é que relação locatícia não existe. A relação locatícia, ela, segundo a lei do inquilinato, tem os seus parâmetros, tem os seus requisitos. E isso não restou comprovado, como muito bem assentado na sentença de primeira instância e como muito bem assentado no voto que se busca manter, no voto que se busca fazer prevalecer. Então, o julgamento procedente dos presentes embargos não impede que o embargado procure seus direitos de outra forma. Mas a verdade é, nós não temos um documento rígido que demonstre haver um contrato de locação, muito menos nós temos indícios outros, excelências, de que existia essa locação, porque não existia o pagamento, e isso é confessado pelo embargado em sua própria inicial e durante toda a instrução processual, é fato incontroverso. Então, nós não temos um documento hábil para comprovar, nem temos como extrair de qualquer outro arcabouço probatório, de qualquer outro indício que exista nos autos, a efetiva relação de locação entre a embargante e o embargado e seus coproprietários, que, repito, sequer são signatários desse contrato, desse suposto contrato de locação que veio aos autos de uma maneira, em tudo e por tudo, pouco cuidadosa. Veio através de uma cópia sem as assinaturas dos responsáveis, sem a indicação de quem assinava pela empresa e, repito, excelências, sem nunca, em tempo algum, haver pagamento quanto a essa locação. Então, não é justo, não é razoável, não acompanha o monitoramento da realidade que existisse
esse tipo de locação. E mais, não houve sequer uma notificação, seja ela judicial, extrajudicial, informal, não houve nunca, em tempo algum, inclusive até hoje, uma notificação, como manda a lei do inquilinato, para que se requeresse esse despejo com pagamento de valores. Então, é outra violação à lei que somente agrega as razões pelas quais o voto do então relator, eminente e saudoso desembargador, é que nós queremos aqui que prevaleça. Então, é com essas razões, Excelência, que nós pedimos que seja providos os embargos infringentes para que seja restabelecido o julgamento, para que, prevalecendo o voto do desembargador Aderson, seja restabelecido o julgamento de primeira instância, que julgou improcedente a pretensão de despejo e cobrança de aluguéis por parte do embargado. Eu agradeço a oportunidade. Senhor presidente, pela ordem, pelo direito do embargado Marinaldo, eu comuniquei ao desembargador relator a minha participação, porque a colega queria fazer a sustentação oral, está doente. Vim da Paraíba ontem, aqui está o meu subestabelecimento que peço para entregar ao relator, e fiz a minha inscrição também ontem à noite. Essa é a razão única de não ter ido despachar os memoriais em cada gabinete, mas tive o privilégio do serviço do tribunal para colocar nas mesas de vossas excelências, para cada um e a todos, um memorial simples que bem elucida o caso concreto. Antes de prosseguir na fala, e já vertebrando o meu argumento, eu quero registrar que tenho muita alegria de estar aqui nesse dia 31 de outubro. Por favor, passe para o relator esse esclarecimento, que é o último dia do chamado Outubro Rosa, e eu queria fazer essa homenagem não das todas as mulheres que estão aqui, mas em nome de Andréa, filha de Marinaldo, que com seu irmão aqui, vigilantes, estão para assistir o Tribunal de Justiça, continuar fazendo justiça. E fico muito mais à vontade ainda por assistir nessa data tão simbólica a elevação do desembargador João Rebouças à condição de presidente dessa corte, numa votação unânime. E, para mim, desembargador João Rebouças, isso é um atestado e uma evidência dos seus pares, a justiça que aflora e emerge dos sábios votos de Vossa Excelência, como foi no julgamento de revisão dessa apelação, que, por um voto de imanente, dissente, aporta aqui ainda em embargos infringentes, recurso que foi banido da esfera processual. E fico muito à vontade, desembargadores, com esse memorial simples, singelo, que certamente não tem as mesmas luzes dos ensinamentos trazidos pelo colega que me antecedeu, mas eu prefiro ficar com as luzes de um colega que também participou desse processo, que é o doutor Cláudio Castim, com quem me comuniquei hoje de manhã, não está aqui porque fez uma cirurgia e não pôde estar aqui, e não há nada demais essa elegância no trato com os advogados ex-adversos, mas peço venha para trazê-lo aqui à tribuna. Porque o documento que tanto a parte contrária tenta esconder, documento, não resulta de uma omissão ou de uma prova claudicante da nossa parte. Ela resulta, na verdade, de uma hemorragia probatória trazida aos autos pelo professor Castim. E eu prefiro ficar com ele na escrita do que essa fala de faz de conta. E no memorial que distribuí com Vossas Excelências, tem a particularidade de um documento anexo com 2 páginas. Essa segunda página que está destacada é que, no curso da ação de despejo, o Marinaldo, proprietário de 50% desse bem, ofertou em venda, porque já não aguentava mais ser expoliado pelos representantes da embargada, embora minoritários à época, desembargador Dilermano.
E quando colocou esse bem à venda, pasmem, a parte embargada, desembargador Luiz Alberto, ingressa com a ação cautelar, dizendo que esse bem não poderia ser vendido porque estava em locação. É esse fato, é esse documento juntado pela parte na fase de conhecimento, folhas 90 a 92 dos autos, e por aí vai, fruto dessa dinâmica, dessa diligência probatória, que fez com que não houvesse mais elementos para se juntar. Falar de locação claudicante, locação se prova até verbalmente, e a pergunta que não quer calar hoje é: como estão ocupando esse bem? De graça? Esse tribunal deu aos sócios minoritários uma grande oportunidade. Senhor Eduardo e senhor José Roberto, um com 20% e outro com 30%. Tirou o sócio Marinaldo, a despeito de todos os três terem sido reconhecidos como culpados pelos problemas da sociedade, e lhes otorgou a condição de administrar. E essa sociedade, em 15 anos apenas, em valores históricos, teve venda total de 1.300 bilhões. E ao sócio Marinaldo sobra o quê? Passivo oculto, ora bolas. Esse passivo está nos autos há muitos anos, e foi esta corte, não foi um golpe, que disse que existia esse crédito. Eu fico com as luzes da corte. Eu não fico com o golpe de quem quer espoliar, que arruma um prejuízo todos os anos, sequenciado e seguidamente, para tirar de um quase octogenário a única coisa que lhe resta. Não venha me falar de passivo oculto. É brincar com esse tribunal. E esse tribunal é uma casa de justiça e de seriedade. Brindo também, embora aqui não esteja, o desembargador Vivaldo, que, junto com o desembargador João Rebouças, reposicionou esse processo. Viu que o voto do desembargador Adércio, por mais respeito que eu tenha, estava contrariando flagrantemente a realidade e a prova sobranceira e contundente dos autos. A alocação existe, sim. Não havia cobrança antes, porque o pagamento era feito. O contrato foi juntado, e a partir do ano de 2009, vai fazer 10 anos dessa cobrança, é que se foi reconhecida pelo órgão fracionário e remetido isso aqui para agora para a fase de apuração de haveres. Ele não vai receber nunca, ele tem outros direitos. Que outros direitos? Ele era para estar recebendo todo mês, ou a empresa está despejada. Isso significaria menoscabar o direito de propriedade. E isso o tribunal não admite. Pois bem, as provas estão aí, Excelência, são irrefutáveis. A pergunta que se faz é: a que título se ocupa esse bem? Mas a conta que fizeram desde o início, desembargadores Alberto, foi: produz resultado negativo e, no fim, a gente toma o pedaço que fica do terreno dele. Não pagaram aluguel, ação de despejo com cobrança. E agora emerge a necessidade de receber. E vai fazer o quê? Vai tomar tudo dele? Vai deixar ele à míngua? E é com essa sumária exposição, confiando serenamente nos postulados de sabedoria, das decisões de Vossas Excelências, o desembargador relator Ibanez também, todos os demais, desembargador Virgílio, que espera a família do senhor Marinaldo, ele aqui não pôde estar, porque já não tem mais condição de saúde para isso, que a reposição dos fatos, no brilhante voto do desembargador Vivaldo, secundado pelo desembargador João Rebouças, futuro presidente desta corte, seja reconhecida e mantida a legalidade de tal decisão, em consonância com o que diz a própria parte contrária, que a alocação existe, e que, finalmente, a família de seu Marinaldo e seu Marinaldo, em harmonia com o que pensa esse tribunal, com a ética de um Brasil novo, ética essa que sempre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte se escudou, que a costumeira justiça seja mantida.
e que se dê a esse homem, sócio majoritário à época e afastado, a mínima condição de receber a justa remuneração pelo seu patrimônio. É assim que espera a defesa do senhor Marinaldo. Obrigado. Relator, com a palavra. Os embargos infringentes foram interpostos ainda na vigência do Código 73, daí porque estamos a analisar a matéria nessa sistemática dos embargos infringentes. A divergência a ser apreciada está restrita à existência ou não de relação locatícia entre os litigantes. O imóvel em questão é de propriedade de Marinaldo de Almeida Lima, Eduardo José de Faria e José Roberto de Almeida, adquirido em copropriedade, conforme certidão de escritura de compra e venda acostada aos autos, utilizado pela empresa Ponta Negra Automóvel Limitada, pessoa jurídica cujos sócios são os proprietários do aludido terreno. Temos, pois, uma pessoa jurídica que ocupa um imóvel de 3 pessoas físicas. O fato de serem sócias ou não da empresa é, em princípio, relevante para a análise acerca da existência, validade e eficácia da relação locatícia em exame. A parte autora da ação fundamenta seu pedido em contrato de locação escrito, folhas 11 e versos dos autos, acerca do qual a parte ré aponta como vícios a ausência de via autêntica, assinatura de apenas 2 sócios, Marinaldo de Almeida Lima e José Roberto de Almeida, no instrumento pactual, os quais foram afastados posteriormente da administração da empresa, e falta de procurador para atuar em nome da sociedade empresarial, já que o sócio Eduardo José de Farias não subscreveu o documento. A esse respeito, cumpre ressaltar que o contrato tem objeto lícito, foi celebrado em conformidade com a lei por contratantes capazes e não restou demonstrado vício no consentimento que pudesse anular o negócio jurídico em questão. Os contratos de locação não exigem forma solene, pois são regidos pelo princípio da liberdade de forma. Assim, o negócio jurídico terá validade independentemente da maneira em que foi aperfeiçoado o contrato, se verbal ou escrito. O contrato em análise possui forma escrita e o fato de faltar em seu instrumento a assinatura de um dos sócios minoritários da empresa ou procurador constituído é irrelevante, que, por si só, não implica em invalidez ou ineficácia do pacto locatício celebrado. Desnecessária também a juntada da via original ou autenticada do contrato para análise, visto que a cópia trazida aos autos é nítida e não existe qualquer questionamento acerca da falsidade documental ou das assinaturas nele existentes. O imóvel, por sua vez, não integra o capital social da empresa jurídica contratante e se destina à efetivação das finalidades da empresa. O ramo de atividade da empresa recorrente exige sua instalação em imóvel para a concretização de seus objetivos fins, necessitando adquirir um imóvel próprio ou locar um espaço para funcionar. Diante disso, apenas pelo fato de serem sócios da pessoa jurídica instalada no terreno, não é exigível dos proprietários do bem abrirem mão da remuneração pelo uso, com fins lucrativos, de imóvel integrante de seus acervos patrimoniais. O argumento de que os subscritores do contrato teriam sido afastados judicialmente da administração da empresa também não é motivo de invalidez do contrato, até porque a decisão de afastamento dos referidos sócios destacou expressamente a culpa concorrente de todos os sócios pela prática de atos anômalos na condução gerencial da entidade, desvio de insubordinações às regras contábeis, fiscais e gerenciais, incluído o autor Eduardo José de Farias. A alegação de desconhecimento de Eduardo José de Farias acerca do contrato de locação igualmente não se sustenta, visto que a ação cautelar em referência, proposta por Eduardo José de Farias, em desfavor de Marinaldo de Almeida Lima, 4 anos antes do ajuizamento deste feito, já trazia na fundamentação da petição inicial que o referido imóvel estava locado à Ponta Negra Automóvel Limitada. Isso consta as folhas 92. E a decisão proferida em 24 de setembro de 2004, nos autos da ação cautelar,
deferindo o pedido liminar ali requerido, utilizou como fundamento que, entre aspas, o demandante demonstrou, patenteando-se mais uma vez, que o imóvel foi pelos proprietários destinados ao funcionamento da empresa Ponta Negra Automóveis Limitada, através de contrato de locação. Os recorrentes afirmaram também que o autor teria deixado transcorrer longo período de vigência do contrato sem ter reclamado anteriormente o adimplemento dos aluguéis. Tal fato não implica em ineficácia do pacto locatício. Os aluguéis são direitos disponíveis e a inação do locador em receber, quando muito, poderá implicar em prescrição de parcelas. Ademais, no tocante à menção dos recorrentes do julgamento extra petita, destaco que a pretensão inicial do autor era a decretação de despejo, rescisão de contrato, pagamento dos aluguéis vencidos e correções monetárias. Os pedidos foram parcialmente acolhidos, tão somente para reconhecer a existência do contrato de locação firmado entre as partes, para posterior apuração de haveres quando do julgamento final da dissolução da sociedade. A análise acerca da existência do contrato de locação foi prévia e imprescindível à apreciação dos demais pleitos, como os de despejo, rescisão contratual e pagamento de aluguéis vencidos. Assim, reconhecida a relação locatícia, foram indeferidos os pleitos de despejo e rescisão do contrato, mas deferidos os pedidos de aluguéis vencidos, a serem apurados quando do julgamento final da dissolução da sociedade, que naturalmente indicará a correção monetária por decorrência legal, descabida, portanto, a alegação de julgamento extra petita. Por fim, ressalto que os embargos infringentes não se prestam ao escopo único de pré-questionamento, uma vez que seu cabimento se limita à prevalência do voto vencido de julgamento não unânime que reformou sentença de mérito. Diante dessas considerações, reconheço a relação locatícia discutida nestes autos e concordo com o voto vencedor proferido no julgamento da apelação em referência e, assim, senhor presidente, ante o exposto, voto por desprover os embargos infringentes. É o voto, senhor presidente. Embargo do Justiça Barbosa. Berenice é suspeita. Suspeição. Presidente, eu li antecipadamente o voto do senhor relator e não vejo nenhuma razão para deixar de acompanhá-lo. Por isso, meu voto é pelo desprovimento do recurso. Barra do juiz Duarte Pinheiro. Igualmente, senhor presidente, acompanho o relator. Senador Luiz Alberto. Solicito vista dos autos, excelência. O senhor aguarda o voto vista? Aguarda. Senhor presidente, então, eu prefiro aguardar porque na próxima sessão, minha última sessão hoje é a minha. Não sei se causará prejuízo ao julgamento, porque... Não, se Vossa Excelência... Se eu estou apto, eu posso votar sem... Então, pois não, Excelência. Eu mantenho o voto. Mantenho o voto. Pois. Portanto, aguarda o voto visto. Mandar segurança com liminar 2016-302, Petrano Daniel da Silva Torres Costa, Federal do Governador do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Administração e Recursos Humanos e diretor do DETRAN, e relatores do amigo Camargo. Também, excelência, o primeiro. Essa matéria já registra precedentes. Essa é a questão de concurso público para provimento de cargo de assessor técnico administrativo do DETRAN, senhor presidente. A aprovação foi fora do número de vagas. Então, demonstrado a direito líquido e certo, senhor presidente, eu estou com... aliás, desculpe. A aprovação, a ausência de demonstração da existência de vagas e de contratação precária para o preenchimento do mesmo cargo. A ordem foi estou conhecendo a ordem, mas denegando. Senhor presidente, eu estou acompanhando o debate do amigo, eu só consultaria com relação à presença no polo passivo do diretor do DETRAN. Você está mantendo? Sim, excelência, tem a preliminar que está aí. A situação é porque eu fui direto ao mérito, que a preliminar já é corriqueira. Agradeço, Vossa Excelência. Um destaque ao nome voto teve relator. Acordo, acompanha, excelência? Acompanha. Pedido aprovado. Mandar a segurança terminar 2017-36974, Petrano Francisco, Edna Fernanda da Silva, Petrado Governo do Estado do Rio Grande do Norte, do amigo relator. Também, excelência. Também classificação do impetranto fora do número de vagas ofertadas pelo edital. Ordem conhecida, porém denegada, senhor presidente. Algum destaque? A unanimidade dos termos do voto do relator. Acordo, acompanha, excelência? Pedido aprovado.
Mandado de segurança com liminar 2017-18-9487, petrolando Ana Cláudia de Medeiros Melo Macedo, petrolando secretária de Saúde Pública e relator Valdomiro Camaia. Senhor presidente, aquela questão de fornecimento de medicação. Há vários precedentes, vários excelência. precedentes, eu estou concedendo a ordem. Sem destaque, à unanimidade nos termos do voto do relator. O acordo acompanha? Também. Medida aprovada. Passa a palavra ao desembargador, vice-presidente, Gilson Barbosa. Receba a presidência. É o quarto, excelência. É o quarto. E passo a palavra ao senhor relator, desembargador Amilcar Maia. Senhor presidente, mandado de segurança interposto por servidora pública do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte é a questão da incidência dos efeitos daquelas progressões reconhecidas judicialmente sob o cálculo da GTNS. Há um acordo firmado em mandado de segurança coletivo que abarcou parcialmente a proteção do impetrante. Então, na situação, eu estou concedendo parcialmente a segurança com efeitos a partir da data da impetração, conforme precedentes da Corte, senhor presidente. O voto já está disponibilizado aí para os senhores. Se houver alguma dúvida, algum esclarecimento. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria e devolvo a presidência do desembargador expedito. Recebo de muita honra, presidente de Vossa Excelência. Mandado de segurança com liminar 2017-13-33912, petrolando Larice Raquel Martins Santos, petrolando governador do Estado do Rio Grande do Norte, e governador Cláudio Santos, é o relator, excelência. Concurso público, provimento de cargo do magistério da Rede Estadual de Ensino, previsão editalícia, com convocação imediata. Tem números precedentes, eu estou aqui concedendo a segurança, com base em dezenas de precedentes. Algum destaque, alguma divergência? Tá. A unanimidade dos termos do voto relator. O acordo acompanha, excelência. Lei de aprovado. Mandar segurança eliminado 2017-29253, petrolando Carla Maria de Araújo Costa, impetrado do governador do Estado do Rio Grande do Norte, embargador Cláudio Santos, relator. Sexto. Aqui, no caso, abertura de novas vagas, abertura de novo concurso ou surgimento de novas vagas que não implicam automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do certame. Conforme precedentes, eu estou acompanhando o tribunal. Denegando a ordem. Algum destaque, uma divergência? A unanimidade nos termos do voto do relator. O acordo o 7 é a mesma matéria. Mesma proclamação, excelência. O oitavo. Mandato de segurança com liminar 2017-21647, impetrante Marta Dantas Andrade, impetrante governador do Estado do Rio Grande do Norte, juiz Benício Capuchu, é relatora. O oitavo, o nono e o décimo, eles têm a mesma matéria. Oitavo, nono e décimo. Pois não, excelência. É a candidata aprovada dentro do número de vagas de provimento imediato do magistério estadual, conforme a previsão expressa no edital. Essa é a única característica desses três votos. E, por isso, o tema... Não há conflito com a tese firmada pelo STF no RE 598099, se por acaso houver dúvida. Então, o oitavo, o nono e o décimo, eles são idênticos e eu estou na teoria hermenêutica do distinguish, que se presta a refutar o juízo de retratação e manutenção do julgado. É como voto, senhor presidente. Só distinguindo que no edital havia a previsão. Nome 10. É a unanimidade dos termos do voto da relatora. Os acordos, os acompanha, excelência. Lei desaprovada. Sim. Mandato de segurança, 11º, mandato de segurança com liminar 2016, 38864, petróleo Engecon Engenharia e Construção Limitada, impetrado secretário de Tributação, Estado do Rio Grande do Norte, embargador Juiz Eduardo é o relator. Está bem, excelência? Tá bom. A questão aqui é a compra de equipamento, maquinário para o uso na própria atividade fim da empresa. Compra de maquinário para usar na empresa como uso como
construção civil. E já existe, né, a respeito desse tema, o recurso especial representativo de controvérsia, dizendo que não incide esse imposto do CMS, e 3 julgados também aqui desse mesmo tribunal, sendo 2 do desembargador Emanuel Monteiro e o terceiro do desembargador João Rebouças, dizendo que não incide tributação quando comprado maquinário para fins de usar na própria área fim, que é a construção civil. Então, eu estou concedendo a segurança, porque já existe também entendimento de controvérsia no STJ, de repercussão, e também 3 precedentes desse próprio Tribunal de Justiça. Senhor presidente. Pois não. Pela ordem, essa matéria, enquanto a questão de mérito já tenha sido até pacificada na Corte, mas existe hoje uma discussão no STJ, aliás, decisões do próprio STJ, em respeito à questão da autoridade coatora, no caso, da legitimidade da autoridade coatora, no caso do secretário. Não é isso? É o secretário de e o STJ tem afastado os secretários em casos dessa natureza. Inclusive, já tenho tido a oportunidade de manifestar isso em outros mandatos de segurança da minha relatoria, até monocraticamente, mas eu vou pedir vista apenas para trazer o voto por escrito. Eduardo, eu concordo com Vossa Excelência quanto à questão de mérito, realmente é pacificada, não há discussão, mas o STJ, recentemente, decisões mais recentes, começou a questionar essa legitimidade dos secretários para responder esse mandato de segurança nesses casos. E pacificou, ao que me parece, esse entendimento. Vossa Excelência quer que eu retire de pauta para análise posterior? Poderia ser, era melhor até. Né? Pediu vistas. Então pronto. Vistas ao eu pediria vista, eu peço vista. E eu mantenho, desculpe, eu peço autorização para não... Eu dispenso minha presença na próxima votação, porque eu não estarei presente. Se for necessariamente, eu me faço presente. Inclusive, há precedentes nossos admitindo o secretário de Estado no polo passivo e julgando o mérito, mas me surpreendeu, inclusive, essa nova posição do STJ, e eu queria trazer para a Corte para a gente refletir. Pediria vênia a Vossa Excelência para pedir vista e trazer. Nesse caso, o secretário se pronunciou? Houve a manifestação, levou o processo. A notificação do secretário? Eu pedi o processo. Ele se pronunciou? Certamente que sim, mas a questão do encampamento, né? Da teoria da encampação, esses detalhes que também precisa examinar. Todos aguardam o voto de vista. Não há nenhum processo escrito independente de pauta. Embargador Saraiva, segundo e terceiro, está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Eu devo dizer que estou acompanhando a eminente relatora. Assim, passa a presidência ao desembargador Chilton Barbosa. Receba a presidência e conceda a palavra ao desembargador Saraiva. Obrigado. Só resumidamente, eu digo o seguinte: no entanto, em que pesa a insurgência direcionada ao ato exoneratório das impetrantes, tomado por força da decisão tomada pelo STF na DI 2433, o pedido declinado se restringe à nulidade da decisão administrativa, já revogada, inexistindo pedido acessório de continuidade do processo administrativo, distando desse modo do feito apontado. Assim, em face da impossibilidade de alteração do pleito exordial, acompanha a eminente relatora, conhecendo desse projeto de recurso, restante prejudicado à segurança. O voto que eu estou pedindo ajuntado, senhor presidente. Deferida. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria e com o voto vista juntado. O 13º também tem vista de Vossa Excelência, que tem a palavra. Meu são iguais? É o mesmo? É o mesmo assunto. É a mesma matéria, mesmo funcionamento. Ambos julgados à unanimidade nos termos da relatoria e com o voto vista juntado. Devolvo a presidência do desembargador Expedito. Recebo com muita honra, Vossa Excelência. O 14º, agravo interno, mandato de segurança 2015-02-1732. Agravantes, Adriana do Nascimento Barbosa e outros. Agravar Estado Grande Norte, Valdemir, como é o relator. Senhor presidente, ele é um agravo interno em mandado de segurança.
Nessa situação, a decisão monocrática indeferiu o pedido liminar, que foi aquela questão da candidata aprovada fora do número de vagas. E a liminar, na linha dos precedentes, ela não poderia ser deferida conforme solicitada. E eu estou mantendo a decisão no agravo apresentado, conhecendo e desprovendo o recurso, senhor presidente. Sem divergência, a unanimidade tem voto relator. É o 16º. Embargo... 15º, não? Desculpe. 15º. Não está em mesa, excelência. Não está em mesa. 16º, embargo, declaração e mandato de segurança 2016-18-99941, embargado Estado do Rio Grande do Norte e embargado Jádia Maria Macedo de Azevedo. Embargado João Rebouças, seu relator. Retirado de pauta. Defiro o pedido, excelência. Embargo de declaração e ação penal ordinária 2017-15718, embargado do Ministério Público, embargado Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra e outro, relator do embargador João Rebouças, suspeição do embargador Cláudio Santos. Desembargador, presidente, eu também, eu aleguei suspeição nesse Suspeição do embargador Zeneide Bezerra. No acórdão, eu entendo que não está caracterizada essas alegações. Digo que, em relevância para o Superior Tribunal de Justiça, que o servidor contratado tenha trabalhado, conduta que, para a Corte Superior, não se subsume ao tipo do artigo 312 do Código Penal. A discussão é mais para pré-questionamento, eu estou conhecendo e rejeitando, senhor presidente. Alguma destaque, alguma divergência? Ao nome de DAF, tem voto relator. Embarque, declaração e mandado de segurança 2017-020-155-6, embargado Estado do Norte, embargado Antônio Tomás Dia 15, embargador Virgílio Macedo, é o relator. Trata-se de aposentadoria especial, mas o embargo de declaração tem pretensão meramente de aclarar a hipótese de omissão, obscuridade não existente no caso presente, impossibilidade do manejo dos aclaratórios para novo debate da questão já examinada. Nesta instância, conhecimento e rejeição dos embargos. É como eu voto, senhor presidente. Algum destaque, alguma divergência? A unanimidade tem voto relator. Acorda, acompanha, excelência. Lei de aprovado. Acompanha. Lei de aprovado, excelência. Vamos agora ao nosso PJE. O primeiro, mandato de segurança civil 0803-317-14-2018, impetrado Maria Sueda Ribeiro da Silva, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, embargador, relator Amaury Moura, sobrinho. Pedido desembargador Maria Zeneide Bezerra. A unanimidade, concessão da ordem. Segundo, mandato de segurança civil, impetrado Rosiano Medeiros da Silva Câmara, impetrado com o governador do Estado do Rio Grande do Norte, relator desembargador Saraiva, por maioria, concessão da ordem, precisa para a doutora Maria Zeneide. Terceiro, mandato de segurança criminal, impetrante Mariana Marques Fecho, impetrante de direito da 14ª Vara Civil da Comarca de Natal, relator de Virgílio Macedo, a unanimidade, desprovimento do agravo. Quarto, mandato de segurança civil 0804-18589, 2018, impetrante Núbia de Araújo Cavalcante, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Recursos Humanos, relatora Maria Zeneide Bezerra, a unanimidade, concessão da ordem. Quinto, mandato de segurança civil 0803-203-75, 2018, impetrado Editone Freitas de Moraes, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, a unanimidade, rejeição dos embargos. Sexto, mandato de segurança civil 0803-378-69, 2018, impetrante Giovânia Maria Beira de Souza, impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, relatora, juíza convocada, Benício Capuchu, a unanimidade, rejeição dos embargos. Mandato de segurança civil, impetrado Ailson Antônio de Lima, Luiz Alves Bezerra, Isaías Gomes Pacheco, Ivanaldo Nada da Silva, José Naldo Alves de Oliveira, Lucinaldo Alves de Lima, Maria de Fátima Fernando, impetrado comandante-geral da PM, impetrado superintendente da FUNSERN, relator Valdir Barbosa, por maioria, concessão da ordem,
Desembargador Maria Zeneide Bezerra. 8º, mandado de segurança civil 0879/2018, petróleo Flávio Robério Dantas Pereira, petróleo comandante-geral da PM, por Maurícolas da Ordem, vencido desembargador Maria Zeneide Bandeira Monteiro. Pauta do dia, desaforamento de julgamento 0800-830-52/2018, autor, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, réus, Igor Vinícius de Lima Nery, José Dilson Pereira da Silva. Relator, desembargador Saraiva Sobrinho. A unanimidade pela procedência do pedido. Revisão criminal 0805-392-26/2018. Requerente, Silva Anderson Augusto de Lima. Justiça Pública, relator, desembargador Armando Mota. A unanimidade em procedência do pedido. Às 11, ação rescisória 0801-384-906/2018. Autor, Cleide Salústio Trindade da Silva. Impetrado, Estado do Rio Grande do Norte. Desembargador Vílio Macedo, relator. Anonimidade, desprovimento do agravo. 12. Ação rescisória 0800-148/2017. Autor, Estado do Rio Grande do Norte. Maria Joilma Rodrigues de Oliveira. A unanimidade, desprovimento do agravo. Mandato de segurança civil, impetrado Justiça Cordeiro de Medeiro. Impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos. Relatores do Amilcar Maia, unanimidade de concessão da ordem. 14, do Amilcar, é o relator. Pediu vice-barrador Cláudio Santos. 15, mandato de segurança civil 0803-144-2018. Impetrado Luiz Antônio Almeida Nascimento. Impetrado diretor presidente do IPERN, do Rio Grande do Norte, secretário de Administração e Recursos Humanos. A unanimidade de concessão da ordem para o do Cláudio Santos, relator. 16. Revisão criminal. Requerente José Francisco Xavier Neto. Relator convocado Berenice Capuchu. A unanimidade, procedência do pedido. 17. Conflito de competência 0803-244-2018. Suscitante. Retirado de mesa. Ator desembargador Saraiva. 18. Conflito de competência 0802-278-2018. Suscitante juiz de direito da primeira vara civil da Comarca do Guainó. Suscitado juiz de direito de juizado especial e civil criminal Fazenda Pública da Comarca do Guainó. Relator, juiz convocado Glaucio Kleber. A unanimidade competente do juiz suscitante. Conflito de competência. Suscitado juiz de direito da juizado especial, civil criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Areia Branca. Suscitado o direito da primeira vara da Comarca de Areia Branca. Relator, desembargador Glaucio Kleber. A unanimidade competente do juiz suscitado. Conflito de competência. Suscitado juiz de direito do juizado especial de Caicó. Suscitado juiz de direito da primeira vara da Comarca Caicó. Relator, juiz convocado Glaucio Kleber. A unanimidade competente do juiz suscitado. Conflito de competência. Suscitado juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal. Suscitado juiz de direito da 19ª Vara Civil da Comarca de Natal. A unanimidade, juiz Cláudio Kleber, o relator, competência do juiz suscitado. 22, conflito de competência 0800-6938-19, 2018, juiz de direito das varas de infância e juventude da Comarca de Natal, Estado juiz de direito da 16ª Vara Civil da Comarca de Natal. A unanimidade competente do juiz suscitado. Conflito de competência, suscitado juiz de direito da 11ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 6ª Vara Civil da Comarca de Natal, relator, desembargador Vílio Macedo. A unanimidade competente do juiz suscitado. Conflito de competência, suscitado juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 3ª Vara Civil da Comarca de Natal. Relator, desembargador Vílio Macedo. A unanimidade, competência do juiz suscitado. Como não há mais nenhum processo em mesa, a sessão está encerrada.